Nesse vídeo eu vou te explicar sobre divisores de tensão, na teoria e prática. Olá maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Recentemente eu publiquei dois vídeos sobre comparadores de tensão e o uso de LDR. Esses dois cenários fazem uso de divisores de tensão. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouco mais sobre a teoria e a prática dos divisores de tensão. Eu estive pesquisando na internet, tem muitos vídeos sobre isso, mas nem todos são muito completos, eu vou usar essa palavra, porque tem alguns detalhes que me parece que para a pessoa que tem menos experiência pode ficar em branco algumas informações importantes. Por isso eu quero mostrar nesse vídeo a parte teórica e a parte prática de como calcular e utilizar divisores de tensão. Vamos começar então com a fórmula do divisor de tensão. Todo mundo conhece. A VO, tensão de saída, é igual a R2, que divide R1 mais R2 vezes VI, tensão de entrada. Fórmula aqui. Mas vamos ver na prática, aqui no Excel, como é que a gente pode trabalhar com isso. Vamos considerar uma VI, tensão de entrada, de 12 volts. E eu quero uma saída, VO, de 3,3. Para pegar aí uma tensão, para a gente trabalhar, por exemplo, com o nosso ESP8266. O que normalmente acontece no cálculo de divisor de tensão? A pessoa é orientada a arbitrar o valor de um dos resistores. Minha opinião, eletrônica é uma ciência exata. Na eletrônica não se arbitra, não se chuta. Na eletrônica a gente calcula. Então vamos calcular aqui, por exemplo, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Supondo que eu vou arbitrar o resistor, o que acontece? Qual é a razão dessas duas tensões, né? 3 volts, 3,3 sobre 12, 0,275, mais ou menos 1/4 de tensão. Então, eu que quero arbitrar, vou fazer o seguinte, vou dizer que o meu R1, né, eu vou usar aqui, por exemplo, uma razão de 1/4, né, porque a minha tensão, a razão ali é 275. O que vai acontecer? Eu vou arbitrar o meu resistor de meu R2 em 10 ohms. Deixa eu colocar o símbolo de ohms aqui. Beleza? E vou então colocar, olha só, mais ou menos 3:1, né? Como eu conheço a série E24, né, de resistores, eu sei que eu tenho, por exemplo, um resistor de 27 ohms, olha que bacana, né? Eu sei que 30 não tem, mas sei que 27 tem, legal. Então eu tenho aqui mais ou menos 3:1, vamos calcular a tensão, VO, olha só, bacana, sei usar teoria, né? Qual é o meu cálculo? Igual é o meu R2 que divide R1 mais R2 multiplicado pela minha tensão VI. Bacana, 3,24, perfeito. Meu divisor de tensão está calculado. Vamos colocar ele em prática? Vamos lá. Vou usar aqui então uma fonte. Esse barulho é da ventoinha, talvez atrapalhe um pouco. Meu multímetro para medir aqui tensão. E eu tenho meus dois resistores aqui, de 27 e 10 ohms. Vou ligar aqui então a minha alimentação. Eu tenho desligado agora aqui, vamos primeiro ligar o multímetro. E a minha alimentação de 12 volts. Legal? Circuitinho montado, dois resistores, estou entrando as tensões nos extremos e aqui no resistor R2 de 10 ohms eu
estou tirando então a tensão que eu vou medir. Bacana? Aqui eu tenho então tensão de entrada, a corrente para a gente poder acompanhar e a tensão da saída. Bacana? Vamos lá. Perfeito. Olha lá. 3.2. Entrada de 12, 3.2. Só que, olha que estranho. O que está acontecendo? Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Tem alguma coisa errada. Houston, we've had a problem. Onde foi que eu arbitrei errado? Gente, embora eu tenha a tensão de saída correta, ó, o meu resistor está consumindo 300 miliamperes para fazer esse divisor de tensão. Olha o que aconteceu. O resistor queimou. Ou seja, o meu resistor arbitrado não funcionou. Eu preciso calcular corretamente um divisor de tensão. Deixa eu desligar aqui porque o cheiro está ruim. Vou desligar a fonte aqui para não dar barulho. O que aconteceu? Vamos voltar para a planilha. Olha só. Qual é a minha resistência total desse circuito? É 27 ohms mais 10 ohms. 37 ohms. Deixa eu copiar aqui o ohm, né? Acho bacana a gente habituem-se a colocar sempre as unidades corretas, tá? Uma das fórmulas mais básicas da eletrônica, a lei de Ohm. Vou calcular a minha corrente que está passando nesse circuito. Como é que é a fórmula? Corrente igual a tensão dividida sobre resistência. Eu já comentei isso outra vez. Não é ohmagem, não é amperagem e nem voltagem. Por favor, é corrente, tensão, resistência, certo? Bacana. A minha corrente, então, vai ser o quê? A minha tensão de entrada, 12 volts, dividido pela minha resistência, 37 ohms. Olha que bacana. 0,324 o que? Amperes, né? Eu vou colocar aqui, ó, multiplicado por 1000, então vezes 1000, são miliamperes, né? Então, olha só, eu tenho um divisor de tensão muito ineficiente, porque eu estou consumindo 324 miliamperes para fazer um divisor de tensão. O que aconteceu? Meu resistor queimou. O que é um resistor? Um resistor é um componente que resiste à passagem da corrente elétrica. Como? Transformando a corrente em calor. Foi o que aconteceu aqui. Esse resistor é um resistor de 1/8 de watt. Um resistor de 1/8 de watt, ele vai ter uma capacidade de mais ou menos 125 miliwatts de dissipação. Como a gente viu aqui, isso ficou muito além da capacidade dele. Vamos ver outra formulazinha básica da eletrônica, cálculo da potência. Como é que eu calculo? Potência é igual a tensão vezes a corrente. No nosso caso aqui, a potência vai ser então a minha tensão, vamos de novo, 12 volts vezes a minha corrente de 324 miliamperes. Isso, gente, olha só, é 3,89 watts. Esse resistor é de 1/8 de watt, ele suporta 125 miliwatts e eu estou colocando aqui uma potência de 3,8, 3,9 watts. Sabe qual o resistor que eu ia ter para poder suportar isso? Esse cara aqui, um resistor de 5 watts. Olha a diferença. Então, gente, vamos calcular corretamente esse divisor de tensão. Olha só, vamos calcular da forma certa. Tensão de entrada, meus 12 volts. Bacana? Opa, 12 volts. Eu quero só um divisor de tensão para gerar o meu sinal de referência para as minhas entradas analógicas. Uma entrada analógica é uma entrada de altíssima impedância, ou seja, o consumo de corrente é muito baixo. Considerando isso, eu posso dizer que eu vou calcular o meu divisor de tensão para, por exemplo,
0,001 ampere. Isso é quanto? 1 miliampere. Vou multiplicar por 1000 aqui. Olha só. Essa corrente é suficiente para gerar o sinal para minha porta analógica. Agora vamos fazer o contrário. Lei de Ohm de novo, né? Resistência igual a tensão dividida pela... Desculpa. Dividido pela corrente. Oh, caramba. Então eu vou calcular a minha resistência para o meu circuito ter 1 miliampere de corrente, dividindo os meus 12 volts por 1 miliampere. Olha só, 12.000 ohms. Deixa eu colocar o símbolo de ohm aqui de novo, para ficar bacaninha. 12.000 ohms. O que eu vou fazer aqui? Dividir por 1000. Para eu ter 12 quiloohms. Olha só. Quiloohms. Bacana? Então eu vou ter um divisor consumindo 1 miliampere, tendo a resistência total de 12 quiloohms. Bacana. Vamos lá para o nosso cálculo. A VO que eu quero é 3,3 volts. Bacana? Qual é a razão dessa minha tensão de saída sobre a minha tensão de entrada? Eu vou dividir 3,3 sobre meus 12 volts, 0,275. O que eu vou fazer? Quer dizer que o meu R2 vai ser 0,275 da resistência total do meu circuito. Muito fácil. Eu vou calcular então o meu R2 vai ser a minha resistência total vezes o 0,275. 3.300 ohms. Olha que bacana. Então quer dizer que o meu resistor vai ser de... Deixa eu copiar aqui e colar, ó. 3,3K. Bacana. O R1 quanto vai ser? Vai ser o que sobrou. Então é só eu subtrair da minha resistência total, meus 12 quiloohms, menos os 3.300 do R2. Sobra 8.700. Pronto. Está calculado o meu divisor de tensão, que vai consumir somente 1 miliampere e vai ter uma eficiência muito maior. Só para a gente ter aqui a questão da potência, vamos calcular? Olha só, minha potência vai ser então igual a os meus 12 volts vezes a minha corrente de 1 miliampere. Olha que bacana, 0,012 watts, que vou multiplicar aqui por 1000, né? Só para facilitar aí os números. Olha só, 12 miliwatts. Olha que bacana. Isso, gente, é uma potência totalmente suportável, né, pelo resistor de 1/8 de watts. Vamos ver isso na prática? Eu vou trocar aqui então. Olha só. Ligar minha fonte, ligar o meu multímetro. Vamos colocar de novo aqui as entradas. Bacana. Meu leitor aqui. Aqui. E vamos lá de novo. Olha só. 12 volts de entrada. 3,27 volts de saída. Bacana. E olha só. Nem chega. Eu vou aumentar um pouquinho a tensão. Olha só. Não chega nem a marcar 1 miliampere. Olha que bacana, ó. Não esquenta, porque a potência dissipada está em 12 miliwatts. Esse resistor aguenta 125 miliwatts. Então, tranquilo. Com isso, gente, eu tenho calculado corretamente o divisor de tensão para o circuito que eu preciso. Olha só. Tranquilo. Ó, agora ele colocou lá, ó, 1 miliampere. 12 volts de entrada,
3.28, certinho, nossa tensão de saída. Ah, antes que você diga que resistor de 8,7K não existe, sim, eu não usei um resistor de 8,7K, eu usei um resistor de 9,1, certo? Série E24, né? Bacana. Bom, mas olha só, eu não quero manter só esse divisor de tensão aqui, eu vou fazer uma outra experiência aqui. Vamos calcular agora um outro divisor, né? Calcular, não arbitrar. Olha essa tensão aqui, ó. Que tal? Para uma corrente também. Vou baixar um pouco, porque como a minha tensão é bem alta, né, 220 volts, eu vou colocar ele em 0,005 amperes, tá bom? Ou seja, meio miliampere. Vamos multiplicar por 1000. Bacana. Miliamperes, né? De novo, resistência, tensão sobre corrente. A minha tensão é 220 dividido por 0,5 miliamperes. Eu vou ter aqui, vou botar o símbolo aqui direitinho, 440.000 ohms ou 440 quilo-ohms de resistência total. Mesma coisa, vamos continuar aqui. Onde é que é o meu VO? Meu VO, de novo, 3,3. Bacana? Qual é a razão da minha tensão de saída sobre a minha tensão de entrada? Ó, 0,015. Então, vamos lá. Meu R2 é o que? É o meu 440K de resistência total vezes 0,015. Vou ter um resistor de 6,6K. Vou copiar a formulazinha para baixo aqui, ó. Beleza? R1, quanto vai ser? Subtraio de 440 o meu R2, 434 quilo-ohms. Bacana? Sim, eu não tenho resistor de 6,6, eu vou usar 6,2K e o meu 433 vai ser um 430K. Bacana? Ok. Potência que eu vou dissipar, vamos lá, igual tensão 220 volts de entrada vezes minha corrente de meio miliampere. Eu vou ter 0,11 watts, né, que vai corresponder a vezes 1000, 110 miliwatts. Eu posso então utilizar resistor de 1/8 de watt para fazer esse circuito. E é o que eu vou fazer agora para a gente ver na prática. Vamos lá. Olha lá. Meus resistores aqui de 6,2K e 430K. Olha só, minha tensão de entrada 224 volts AC. Sim, eu estou colocando direto da tomada, tá? Direto da rede elétrica. Importante, isso é uma demonstração didática. Muito cuidado, eu tenho aqui 220 volts direto da tomada. Cuidado. Se forem fazer isso, tenham muita atenção. A tensão é alta, você pode levar um choque facilmente. Vamos lá. Vamos constatar então a nossa tensão de divisor. Olha lá. Vou medir meu divisor aqui. 3,2. Certinho calculado. Olha só. Consigo tocar o resistor. Tá bom? De novo, gente, com muito cuidado para não levar um choque. Ó. Estou dissipando apenas 110 miliwatts.
totalmente suportável pelo resistor de 1/8. Ó, vou desconectar de novo, 3.2, colocar direto na entrada, 220 AC. Sim, eu estou medindo AC, bacana, mas como eu falei, isso é didático, é uma demonstração, é só para mostrar que o cálculo do divisor de tensão funciona. E, respeitando essa questão da corrente, eu posso calcular divisor para qualquer diferença de tensão. Aqui no exemplo, 220 volts de tensão de entrada para apenas 3,3 no nosso divisor. Ok? Então, eletrônica não é arbitrar, eletrônica é calcular, é você estudar, conhecer a teoria e aplicar na prática. Como a gente publicou aqueles 2 vídeos sobre comparadores de tensão e o LDR, que são, como eu citei no início lá, basicamente operações com divisores de tensão, eu me senti meio na obrigação de fazer esse vídeo, principalmente depois quando eu pesquisando na internet, e muitos vídeos se limitavam somente a mostrar o cálculo do divisor. Então eu fiz questão de colocar essa questão prática da corrente, porque não me adianta calcular um divisor de tensão considerando só a tensão de entrada. Eu tenho que considerar a corrente, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o nosso amiguinho aqui. Ele vai fritar. Eu quero te convidar a deixar o like, colocar os seus comentários, diga o que você achou, diga aí se você se aventurou a calcular os seus divisores de tensão, né? Compartilhe, assine o canal se ainda não é inscrito, marque o sininho para receber as atualizações. O YouTube estava com um probleminha, mas me parece que agora está funcionando bem. Essas notificações estão chegando corretamente. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado por prestigiar o nosso canal. Continue enviando seus comentários, compartilhe, deixe seu like e assine. Até a próxima! Nesse vídeo eu vou te explicar sobre divisores de tensão. Na prática, difícil. Eletrônica é uma ciência exata. Eletrônica não se aplica, não se chuta. Eletrônica a gente calcula. Resistor queimou. Ah!